Bem-vindo ao canal de Estudante de Áudio. Para todos aqueles que estão entrando aqui no canal pela primeira vez, o meu nome é Jorge Esteves, estudante e produtor musical há 32 anos, e a finalidade desse canal é compartilhar essa minha experiência com todos aqueles que querem estudar o áudio. Senhores, hoje nós iremos falar sobre o reverb e o equilíbrio estéreo. Antes, porém, eu quero pedir desculpa porque eu estou em obra aqui em casa, então vocês vão ouvir aí uma martelada danada de fundo, né? A música de fundo hoje é um martelo que estão quebrando aqui, tá uma bagunça danada, mas eu não poderia deixar de mandar para você o estudo da semana, que nós temos aqui um compromisso, né, de estudarmos junto todas as semanas. Não sei se Deus não permitir ou o YouTube me cortar daqui, mas fora isso, nós vamos estar sempre juntos. E o estudo de hoje é fruto de e-mails que me enviaram, e não foi só um, senhor, foram muitos e-mails falando sobre o reverb e o equilíbrio estéreo. Então eu resolvi entrar nesse assunto hoje para acabar de uma vez com essa pendenga, com esse problema. Então, senhores, seguindo os passos da mixagem, no estudo de hoje iremos entrar no mundo do reverb, no equilíbrio estéreo da mix. Um tema que muitos não levam a sério e preferem não comentar. Talvez porque existe duas correntes de pensamento contrário, o que vai levar a uma polêmica. Eu particularmente, gostaria de ter deixado esse assunto fora de pauta. Mas, por sofrer na carne, senhores, o efeito do estrago que o reverb às vezes causa na mix final, por me comprometer a compartilhar realmente a minha experiência de forma irrestrita, vamos pôr esse tema hoje aqui na mesa. Eu só quero pedir que aqueles que defendem uma tese contrária ao que eu vou expor aqui, exponha aí no comentário a sua opinião, mas de uma forma profissional, senhores, sem ofensa à minha pessoa, só porque eu penso de maneira própria. Pelos meus estudos eu cheguei a um acordo. E não cheguei por mim mesmo. Quem sou eu? Eu sou apenas um estudante. Cheguei a um acordo baseado numa parte de engenheiros. Então eu acreditei mais na teologia daqueles engenheiros, que é uma terceira parte, que não fica entre essas duas que são as principais. Para os estudantes desse canal, senhores, não é segredo nenhum que quando nós estamos já na parte do equilíbrio tonal, do equilíbrio estéreo, essa parte já de equilíbrio estéreo, todas as outras fases já foram completadas, que é a de limpeza e da edição corretiva. E agora nós vamos para essa parte mais mágica da edição, que é o uso do botão Pan, ao qual nós vamos definir aonde vai ficar cada peça para que ela fique ali sem mascarar, sem sobressair sobre as outras, né? E sem sobressair sobre a voz principal ou o instrumento solo que está ali. Então ela tem esse processo, vai mostrar claramente o quanto será necessário do uso do equalizador, se a gente vai precisar usar mais profundamente, retirando ou colocando mais tonalidade ao instrumento. Então, quando a gente distribui, a gente já nos dá a ideia global de como nós vamos passar mais para a edição da parte criativa, para assentar todas as peças dentro do projeto de forma coerente, como é o ideal do projeto, como é o ideal da música, ou como é que a música pede. E já aqui nessa distribuição já começa a polêmica entre duas correntes de opinião. Uma é a favor que você comece esse processo em mono, em vez de estéreo. Você não vai começar em estéreo, começa fazendo em mono. A outra já acha o contrário, não. Você não tem que botar mono nessa história. A mix não vai tocar em mono, então pra que eu vou querer ouvir em mono? Tem que ser estéreo. Se a coisa ela sai bem estéreo, lógico, se ela é estéreo, vai continuar saindo bem. Bom, senhores, eu particularmente sou a favor da escola antiga, em começar a fazer a distribuição do instrumento em mono. Por quê, senhores? Eu vou explicar a razão. Porque é lógico que a mix, ela é estéreo o padrão dela, mas a gente não vai ficar fazendo toda essa edição em mono. Essa aí é só o início. A gente começa em mono para detectar o cancelamento de fase, que foi assunto do estudo passado. Nós falamos sobre isso, cancelamento de fase. E uma das formas de você detectar facilmente isso é através do mono. Você começa a distribuir todos os instrumentos em mono. Você botou para lá, botou para cá. Ih, rapaz, tá sumindo esse violão em relação ao violão da esquerda. O da direita tá sumindo. Tem algo, opa, vamos ver. Então ali você vai trabalhar através de equalização, através de inversão de fase se for necessário, através de mudança tonal. Além disso, tem essa parte tonal que sem querer, né? Sem querer não, que é um estudo. A gente devemos lembrar que às vezes o instrumento está batendo com o outro, está mascarando, ainda tem essa parte, o instrumento começa a mascarar o outro dentro das tonalidades. Então eu posso mudar um pouco, puxar um pouco a tonalidade de um em relação a outro. E no mono isso é mais simples de detectar. Depois que eu botei em mono, vejo que não há problema nenhum, lógico que eu vou trabalhar em cima
do estéreo. E como já estudamos aqui, a distribuição do panorama se dá em 2 etapas. A primeira etapa tem como objetivo um equilíbrio geral, para você começar a trabalhar. Você tem que botar tudo certinho para você ver como é que vai ficar. Em cima dessa imagem estéreo, você vai ver o quanto você vai usar de equalização, o quanto você vai usar de compressão. E a segunda vai ser apenas para um ajuste, mas em relação ao reverb que vai entrar, né? Aí entra o reverb, já vai também mexer um pouco com isso. E mexer muito. Por isso que nós estamos falando hoje sobre o reverb e o equilíbrio estéreo, porque ele mexe demais. E o grande X dessa polêmica entre essas duas correntes de pensamento foi justamente a entrada desse reverb. Por quê? Pois um grupo de engenheiros se perguntou: poxa, por que ao entrar o reverb em alguns instrumentos se faz necessário um deslocamento, né? Você tem que deslocar ali dentro do campo estéreo de uma forma tão dramática. Por que será, senhores? Por quê, senhores? Um grupo de produtores, um grupo de engenheiros defende a tese que é melhor usar um tipo só de reverb para todos os instrumentos dentro da mix. E é lógico que em toda a tese tem um argumento para a defesa. E o argumento fundado para tal pensamento desses engenheiros foi a seguinte, que nós vamos explicar aqui agora, e os senhores tirem a sua própria conclusão. Todo projeto, ao iniciar, é escolhido um ambiente para aquele projeto. Alguém fala: eu quero um projeto meu, estou pensando em fazer um projeto como se fosse ao vivo. O outro fala assim: eu quero mais acústico. Embora normalmente as produções, o ambiente escolhido para as produções comerciais geralmente é de um clube pequeno, que tem como objetivo levar o ouvinte para o show, né? Como se estivesse ali em frente ao show. O show está tocando, só não tem as vozes da pessoa, mas só tem a instrumentação. É um show em particular, o disco representa isso. A pessoa está ali de frente ouvindo sozinho, em particular, a música. E em cima desse pensamento, esses engenheiros argumentam o seguinte: já que você definiu um ambiente, você então deve colocar um só reverb, ou seja, o daquele ambiente. Por exemplo, se é room, é um clube pequeno, ele vai ser colocado em toda a mix room, com a alegação que a mistura de ambiente, você pega e bota um ambiente raw para um instrumento, para outro você bota room, para a voz você bota plate. Isso causa um mascaramento pela diversidade de sustain, ou seja, pela cauda de cada reverb. E em razão que cada reverb possui um prolongamento natural, por isso que eles são diferentes, que cada um tem. Você tem de uma catedral, o local ele é mais amplo, ele é muito grande, lógico que vai ter uma cauda maior. Você tem um lugar pequeno, o reverb bate e volta, ele, assim, ele vai e não tem espaço para ele, então a cauda dele é pequena. E diz que com isso tira o foco dos instrumentos, porque você quando bota muito reverb, isso não é a minha opinião, eu estou falando a opinião dessa corrente, fala que com isso, com essa diversidade de reverb, você acaba tirando o foco de cada instrumento. Além disso, eles afirmam que na masterização acaba acontecendo um fenômeno que é o quê? Uma redução de EQ na área de conflito. Você tem que reduzir muito, com isso você perde muito da tonalidade do instrumento que está naquela área de conflito. Bom, senhores, pensando bem, é um argumento bem estruturado. Eu pessoalmente já ouvi CD com essa técnica e achei de excelente sonoridade. Mas não vamos ter uma opinião agora, vamos ouvir também os que pensam o contrário. Os outros engenheiros, o outro segmento, argumenta a seguinte coisa, que cada instrumento precisa de um ambiente próprio para maior valorização do máximo de potencial do seu som. E por esta razão, a acústica tem como uma prioridade recriar um ambiente perfeito para gravar cada instrumento. É tanto que os grandes estúdios gastam fortuna em acústica com sala com reverberação para cada instrumento controlada. Se a reverberação for controlada para piano, o que é uma realidade. Nos Estados Unidos, grandes estúdios tem várias salas para você tocar os instrumentos. E eles dizem o seguinte: toque um sax num quarto mobiliado e pegue esse mesmo sax, vá para o seu banheiro e toque no banheiro e veja a diferença do som, porque o banheiro é um ambiente muito vivo, ele tem maior reverberação. No seu quarto ali tem cortina, tem a cama, tem o colchão, que com isso absorve o som, ele fica um som mais morto. Então cada instrumento precisa do seu ambiente próprio para que ele tenha uma potencialidade de som perfeita. E eles finalizam dizendo uma coisa, senhores, que
O processo de masterização usa-se um reverb. E por que usa esse reverb? Usa-se para colar os instrumentos no ambiente que foi idealizado o projeto. Idealizei um clube, então no final você vai usar, por exemplo, um e vai fazer a cola de todos esses reverb na masterização através do reverb rum. No caso, né? Aqui um exemplo. Então, voltando a dizer, você vai usar um reverb, um único reverb na masterização para fazer a cola de todos os instrumentos no só local. E a maioria das produções, eles dizem, é feita com esse método, com esse processo. Olha, senhores, pensando bem, é um argumento também bem estruturado. Eu, pessoalmente, ouvi CD com essa técnica e achei de excelente sonoridade, como vocês ouvem todo dia. Aí tu vai falar assim, Jorge, você é maluco? Você fala que o outro tá certo, pra cá tá certo, quem tá certo? Bom, senhores, então agora eu vou expor uma situação que eu penso, e não sou eu, né? Que eu não tenho pensamento algum. Outros estudo, vi outras pessoas com um terceiro pensamento e concluí que esse, para mim, os senhores usam aquilo que é ideal para os senhores. Por isso que eu tô mostrando todos os pontos. Eu tô tomando partido, sim, seria mentira que não. Desse argumento que eu vou usar agora, tomei partido dele, mas os senhores façam do jeito que achar melhor. E vamos então à terceira corrente ou à terceira linha de pensamento dentro desse tema. Senhores, em primeiro lugar, nós não podemos esquecer que a mix ela é dividida dentro das áreas em 2 pontos. O primeiro ponto é o que? A peça solista. A voz, quando o tema principal é a letra, então é a voz. Ou instrumental, quando você é um solo de uma guitarra ou um instrumento qualquer, um sax. E o segundo, senhor, ponto é o seguinte, é a base. Então temos o ponto principal, que é a peça solista, e temos a base. A base, logicamente já sabemos disso, tem a função de dar suporte ao objeto solista. Então eu não preciso dizer que a peça solista tem que estar em destaque na mix. E neste caso, para que ela tenha um maior destaque, esse objeto tem que ser reproduzido em ambos os canais. Por essa razão que sempre o objeto de destaque fica no centro da mix. E recapitulando, esse objeto solista fica no centro da mix, porque, senhores, para que possa ser ouvido claramente, aonde se chega a uma conclusão que o objeto solista é o dono da imagem estéreo. Assim, ele escolhe o reverb que melhor lhe convier. Nesse caso, ele está fora da briga do reverb. Porque você, ao trabalhar com a voz, você tem que dar o destaque. Às vezes uma voz, ela pede mais um plate, às vezes ela pede uma mistura de rum e plate. Então, você não tem que se preocupar com isso. Vai botar, é tanto que dentro das colocações, às vezes a voz, você vai usar, é o único objeto que usa, às vezes, o reverb na própria track. Você pode usar na própria track em particular só para ele, porque ele tem que ter destaque. A outra parte, senhores, que nós temos que verificar agora é as baixas frequências. E nela, todos nós já sabemos, estudante de áudio, que se concentra ali a energia da música. Em razão disso, elas também normalmente ficam no centro da mix, né? Tem aquele objetivo de distribuir essa energia entre as duas caixas. E como já estudamos esse tipo de frequência, senhores, tem o quê? Um deslocamento lento. Aguda não, rapidinho ela vai e volta, mas ela é gorda, ela é bem lenta. E com isso, o que ela tende a embolar dentro dela mesmo? Veja no clube, quando você escuta o gravão, ele diz bum, 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 porque ali ele tá batendo na parede, voltando e ainda tá vindo ainda outra parte, com isso ele se embola, fazendo assim um reforço de grave. Então, logicamente, se ele já se reforça pela sua lentidão, para que nós vamos aumentar isso com o reverb? Porque isso vai tender a embolar mais ainda. Então, o que nós fazemos? Às vezes, bota-se o reverb no contrabaixo, mas é um cheirinho apenas para que o contrabaixo fique no mesmo ambiente de uma bateria. A bateria é rum, o contrabaixo, logicamente, deverá ser rum, para que ele fique no mesmo ambiente. Mas isso é o quê? É um cheirinho apenas. E com isso, nós concluímos o quê? Que essas frequências, as baixas frequências, ela só vai usar muito pouco reverb ou nada. Então, está fora dessa briga também. Aí, senhores, vem o grande problema, que é as médias, onde fica a maior concentração de parte de instrumentos. A maioria fica ali, todas elas concorrem nessa via. É como se fosse aqui no Rio Avenida Brasil. Todos os carros acabam vindo do subúrbio e caindo nessa via. É uma via perigosa. Mas aí entra uma coisa, senhores, que nós não podemos esquecer. Uma coisa que é inegável para que um instrumento tenha o seu maior potencial musical,
ele precisa do seu próprio ambiente. É aquilo que o cara falou lá, é verdade. Pega um piano, coloque num ambiente morto e teremos um som de um piano sem vida. Agora, adicione nele um reverb raw e ouviremos um som espetacular. Por isso que muita gente gosta assim de grande piano, grande não sei o quê, dentro dos pianos, porque são pianos dentro do seu próprio ambiente, não é aquele piano seco. Então ele dá toda aquela áurea bonita de sonoridade. Uma coisa, senhores, que também não podemos negar, que uma imagem estéreo bem feita torna o áudio para a audição uma coisa sensacional. E o uso do reverb é o grande aliado nesse processo, porque ele dá profundidade, né? Ele afasta o instrumento, ele aproxima o instrumento. O que podemos concluir assim, que as duas correntes de opiniões têm razão em partes. E a solução desse problema, desse impasse, ela é bem simples. Vamos agora nos focar na solução do problema. Bom, senhores, eu aqui estou com esse violão e vou fazer o seguinte. Aqui tem apenas um efeito para ele, embaixo eu botei um reverb. Vou aqui botar o máximo de reverb dele, vamos tocar e vamos ver o que acontece. Eu vou tocar sem o reverb. Sei que está feliz agora. Vou aumentar um pouco para que a gente possa ouvir. Sei que está feliz. Vamos agora com o reverb. Sei que está feliz agora. Bom, senhores, o que aconteceu aqui? Eu vou abaixar para que nós possamos entender ainda melhor, para não falar que porque está alto. Olha. Sei que está feliz. De novo. Sei que está feliz agora. Veja, senhores, que ele criou uma proporção muito grande dentro da mix. Ele está ofuscando até a voz do cantor, mesmo eu abaixando. Ou eu abaixo e vai sumir, olhe bem. Sei que está feliz. Se eu dou um pouquinho de volume, sei que está feliz. Se eu dou um pouquinho de volume, ele está sempre sobressaindo, ele não quer nem saber, ele está tomando a frente de tudo. E isso não pode acontecer. Aí você vai falar, então aqueles caras estão certos do reverb lá, hein? Vamos com calma, senhores. Senhores, durante todos esses estudos que nós fizemos aqui no canal, eu sempre bati numa tecla. Senhores, use ferramenta mono para áudio mono. Use ferramenta estéreo para áudio estéreos. A coisa é simples assim. A segunda tecla que eu sempre venho batendo aqui é o seguinte, não vá dando brilho em todo o instrumento. Por quê? Cada instrumento faz parte de um todo, ou seja, eles estão aqui para embelezar uma só pessoa, é o objeto solista. Ele não está ali para sobressair, a não ser se você o queira com automação numa parte. Você quer que naquela parte ele saia, porque naquela parte o objeto solista não está cantando, o instrumento que é solista não está tocando. Então ele entra para embelezar, apenas isso. Mas ele não pode ficar nesse panorama que está indo aqui sobressaindo demais. E isso está acontecendo de grandioso. A questão aqui é por quê, senhores? Porque nós temos uma grande questão e um grande erro é de sair pegando um reverb e não estamos preocupados com isso. Eu vou botar agora esse mesmo instrumento em mono. Aqui ele estava em estéreo, agora vamos ouvir em mono. Sei que está feliz. Veja que se eu baixar mais... Sei que está feliz agora. Sei que está feliz agora. Veja que agora ele está... E olha que eu não fiz, que lógico que aqui eu teria que ver o reverb correto para esse instrumento. Eu estou usando apenas aqui aleatoriamente um reverb qualquer, do jeito que estava eu estou jogando. Apenas estou jogando ele mono ou estéreo. E veja a diferença. Essa é a grande questão. Quando os senhores usam um reverb estéreo, o que ele acaba acontecendo? Ele leva o que é mono para os dois lados. A coisa estaria só de um lado. Então, ele acaba realmente tirando o foco dos outros instrumentos. Porque o que está lá do outro lado passa a pegar a reverberação indireta lá do outro lado de L. Se o instrumento está em R, pega a reverberação indireta através de L. E o que aconteceu aqui, senhores, foi simplesmente por eu infringir uma lei de ouro, que é o quê? Use a ferramenta mono em áudio mono. E eu não fiz isso. Então o que eu fiz? Expandir para as duas vias um instrumento que estava só em L, como está aqui. Ela era para estar só em L e acabou indo também para R. Senhores, ao começarmos a distribuir os instrumentos no mix, e isso se dá por uma simples razão. Primeiro, porque a gente tem que pegar e separar do instrumento para evitar mascaramento, ou seja, aqueles instrumentos que têm frequências próximas, frequências irmãs, nós vamos botar de lado contrário da mix para eles não ficarem ali se batendo, se brigando. É como pegasse aquele peixe beta, botasse dois beta dentro do mesmo aquário. Nós separamos
separamos esses peixes, botamos cada um no seu aquário, senão eles brigam. Assim é com os instrumentos, senhores. Mas no momento que eu pego, senhores, um aboé, por exemplo, uma flauta, né, eles têm uma simbologia de tonalidades irmãs. Eu vou, a fim de evitar um conflito, eu vou colocar, por exemplo, a flauta em R e o aboé em L. Mas logo em seguida eu insiro na flauta um reverb estéreo. O que vai acontecer? Óbvio, o reverb estéreo vai aumentar a largura de frequência da banda para o outro lado de L. E assim ele vai pegar o aboé lá e vai começar a ofuscar o aboé que estava tranquilinho na dele. E assim a panorização, o panorama perdeu todo o sentido. Agora, se eu pego essa flauta e jogo um reverb mono, a flauta vai ganhar seu destaque, vai ganhar sua potencialidade musical e ela vai continuar lá na parte dela, lá no cantinho dela, só que grandiosa, mas dentro do espaço que você definiu para ela. Você tem que ficar aqui. Ela é grande ali dentro, não assumindo a área dos outros, invadindo o vizinho, a área do vizinho. Ela vai ficar grande ali, porque você usou o reverb correto para aquela coisa. Desculpa eu estar rebatendo, para que fique bem entendido isso. E para finalizar, você pode às vezes me perguntar assim: Jorge, o âmago da questão você não respondeu, que é a diversidade de reverb numa mix. Mas, senhores, uma questão inquestionável é que não tem como negar que todo instrumento, como eu já falei, necessita do seu próprio ambiente. Um órgão, tanto virtual como físico, na sua construção, o órgão ele já vem editado com uma reverberação própria. E o porquê dito? Nós acabamos de falar. Os motivos são dois: para maior qualidade sonora, e no caso dele, usa-se um reverb estéreo, porque o áudio dele é de natureza estéreo, porque usa-se as duas mãos para tocar, não é isso? Faz ali a base de um lado e às vezes o solo do outro, você usa as duas mãos, então é sempre estéreo. Você vai gravar um teclado, a gravação é estéreo, por isso. Então, lógico que o reverb é estéreo, então não tem como tirar isso. Se tu gravar um órgão, você não tem como vai tirar a reverberação natural do instrumento, tu não vai fazer isso. Então, veja que então já perde um sentido essa história de não pode ter muito reverb dentro de uma mix. Agora, uma coisa sim, é lógico, é aconselhável, como eu já falei, você, por exemplo, tem um instrumento com uma voz aqui. Eu, na voz, eu chego e coloco aqui, botei um delay, botei um reverb aqui, dou um arrumo, mas eu poderia colocar aqui um reverb próprio para essa voz. Agora, para os outros instrumentos, o que que eu faço? Hoje eu vou aqui dar uma demonstração, isso serve para qualquer DAW. O que eu criei? Eu criei aqui, ó, 3 tipos de reverberação. Por quê? E uso essa reverberação através de um envio, por exemplo, esse instrumento aqui ele cai melhor em rum. Então pega esse reverb e já joga para aquele instrumento. Dentro do instrumento aqui, ó, tem instrumento que está em raw, tem instrumento que está em rum. Eu vou simplesmente dosando o quanto ele precisa para também não ficar sobressaindo demais. Então eu vou dosando através do envio, usando o mesmo. Por quê? Todos sabemos que o reverb usa algoritmo de grande peso. Ele é muito pesado, consome muito do processamento do seu PC. Então, para não ficar aquela coisa pesada e ficar mais fluida, você acende com um reverb só para vários instrumentos que usa aquele ambiente. Por exemplo, o rum cria um raw, como eu criei aqui, inclusive criei uma reverberação própria lá, drum reverb para a bateria, totalmente separada dos outros instrumentos. Botei aqui nos strings um raw, botei no violão um rum, e vê que no final, vamos tocar aqui, ó. A coisa funciona, senhores. Porque agora, quando chegar na masterização, o que eu vou fazer? Eu quero isso aqui no rum. Vou chegar lá, né, depois da limpeza, todo aquele processo, vou botar um reverb lá para fazer a cola disso, e a coisa irá funcionar. Veja que eu usei tanto a metodologia dos outros, como a metodologia de A como a de B. Fiz uma junção das duas ideias e criei essa própria, que eu não criei. Quem criou isso foi um engenheiro. Eu apenas estudo, faço estudo e estou passando para os senhores aquilo que eu estudo e aquilo que eu me dou melhor, que eu me dei melhor, que eu achei que é melhor. Vou terminando por aqui porque já está muito extenso esse estudo e espero que esse estudo de hoje tenha lhe sido útil. Quero deixar registrado o meu agradecimento a você que é participante desse canal, que vem dando seu joinha, que manda seus incentivos, compartilha o vídeo, manda suas dúvidas. Olha, senhores, sem nenhuma demagogia, eu tenho você como parte da minha família, porque
Graças a vocês, vocês estão aceitando essa semente, né, desse compartilhamento, e eu sei que quando eu parti dessa terra, eu deixei isso plantado, não morreu comigo esse estudo que eu fiz durante anos. Estude, senhores, porque o estudo leva à perfeição. Eu gostaria de ser melhor, passar as coisas melhores para os senhores, mas como eu sempre falo, eu não sou professor, sou apenas um estudante que estou há anos estudando essa matéria. Peço desculpa pela minha língua presa, peço que Deus abençoe a cada um de vocês. E obrigado, e obrigado, e obrigado. E se Deus permitir, espero estar aqui para o nosso próximo encontro.